aleluia, na data desse dia, né? Que Deus esteja aí operando, aleluia, nessa tarde, fazendo resplandecer da sua glória na vida de cada um. Assim eu oro, assim eu clamo, né? Assim eu venho pedir que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos que já estão conosco nessa tarde, que Deus esteja aí operando de um modo assim abundante, de um modo transbordante a vida de cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a nós estarmos indo em João capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos fazer menção dessa palavra abençoadora, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, o evangelista, capítulo 21, aleluia, é o último capítulo de João. Nós vamos estar aí recebendo do Espírito Santo do Senhor, e Ele vai nos ajudar aí, aleluia, ser operosos aí com suas mãos. Ele vai nos ajudar a transpor com as barreiras, com as dificuldades. O Senhor tem prazer, aleluia, em fazer com que nós venhamos, aleluia, crescer na sua graça, crescer no seu conhecimento. Amém? Glórias a Deus. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-o na praia, mas os discípulos não, aleluia, o conheceram. Quem era Jesus? Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o outro lado, lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que aleluia, que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas que eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém, amém, glórias a Deus. Deus é bom. Seja bem-vindos aí, Fábio, Antônio, os meus amados irmãos que estão aí com pseudônimos, né? Que Deus esteja aí abençoando a todos, sejam todos bem-vindos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos também a 2 Crônicas, capítulo 35 e 36, 35 e 36 de 2 Crônicas, amém? Nós vamos estar lendo aí, nós vamos estar buscando aí ao Papai do Céu, através dos livros de 2 Crônicas 35 e 36, amém? Glórias a Deus. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga, os ombros. Agora serve ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. Imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai-a para os vossos irmãos.
fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e de 300 bois. E Cononias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses do gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspargiram ao sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolaram as reses, e puseram de parte os holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si, para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para o sacerdote, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi. E Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de desviarem do seu ministério, porquanto os seus irmãos, os levitas, prepararam, ou melhor dizendo, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para a peleja contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me
daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações, quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros conforme os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos também ao capítulo 36. Aleluia! Glórias a Deus! Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. E nós, aleluia, o adoramos, nós o magnificamos, nós colocamos a nossa vida diante desse Deus que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido aí maravilhoso. Tem cuidado de cada um, tem pego cada um de nós pelas suas mãos potentes e nos ajudado a enfrentar as nossas dificuldades. 2 Crônicas, capítulo 36. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em seu lugar, no lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre o Judá e Jerusalém. Mandou-lhe um nome, aleluia, mudou-lhe o nome de Jeoiaquim, mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e o levou para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoiaquim e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, e eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha o ajuntamento, aleluia, melhor dizendo, ajuramento por Deus, mas endureceu o seu serviço, e tanto se obstinou no seu coração,
que não se converteu ao Senhor seu Deus, ao Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais a mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhe constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo, da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque se fez subir contra eles os reis dos caldeus, o qual matou os jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também agora, nós vamos estar indo até os Salmos. Nós vamos estar lendo aí o Salmo 89, para edificação, aleluia, da amada igreja, para edificação dos amados irmãos. Salmos 89. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As benignidades do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, e tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu povo, servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercarem, ou melhor dizendo, os que cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul
tu os criastes. Tabor, Hermon, jubilam em teu nome, tu tens braços poderosos. Forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são bases do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o Santo, aleluia, de Israel, o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do meu povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo e ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que odeiam, aleluia, e a minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservei, eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono com os dias do céu. E se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei, aleluia, a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não, aleluia, mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre com a sua lua, e como um testemunho fiel no céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, é um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos regozijaste. Também embotastes o fio da sua espada, e não sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que jurastes a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor, os teus inimigos, têm difamado, com o qual tem difamado
as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado. Com alegria, Senhor Deus, nós terminamos, ó Pai, esse nosso trabalho do dia de hoje. Com os nossos corações alegres, Pai, pela Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, buscado a Tua face, buscado a Tua presença. Assim, ó Deus, não retire deles, Pai, a Tua mão, Senhor Deus, o Teu Espírito, mas esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abraçando-os, ó Pai, assim como a galinha junta os pintinhos, ó Pai, debaixo das suas asas. Venha o Senhor proteger, guardar, Senhor Deus, livrar de todo mal, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Assim, ó Deus, aleluia, venha, Senhor Deus, em nosso socorro. Seja o Senhor, ó Pai, o nosso fiel escudeiro. Nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, tanto na entrada conforme na saída, Senhor Deus, no deitar, aleluia, no levantar, onde quer que estejamos, ó Pai, aleluia, firmados com a planta dos nossos pés. Seja o Senhor conosco, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Darley Silva, Deus te abençoe, Deus esteja abençoando a todo o povo que estão conosco aí. Nós estamos na live aí com 872 pessoas. A cada momento aumenta, né? Que Deus esteja aí abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs, operando de um modo assim abençoadíssimo. Que Deus esteja lavando, remindo, transformando, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Que Deus esteja aí do alto céus derramando mais e mais da sua presença santa, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Então que Deus esteja aí te visitando nessa oportunidade, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos nessa tarde, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a sua vida, sobre a vida de cada um dos seus. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a Escola Dominical. Eu quero te convidar para nós estarmos aí fazendo menção do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.